Voltamos com o bate-papo aleatório. É um quadro, né, de 3 vídeos que eu vou soltar o verbo sem preparar alguma coisa. Só que dessa vez eu já tenho preparado mais ou menos, porque eu li os comentários do vídeo anterior, que eu falei sobre homossexualidade, preconceito, falei sobre orar no monte, que é o tema, né? E eu vi um comentário falando que na CCB, a igreja que eu era, não faz oração no monte, enfim. Então teve vários comentários da mesma pessoa, acho que meio que duvidando de que eu fui da CCB. E eu decidi gravar um vídeo revelando as denominações que eu passei. E eu vou dizer pra vocês que eu acho que não tem problema nenhum, né? Não vou falar mal, vou fazer minhas comparações aqui dos prós e contras e falar a minha opinião sobre essas doutrinas que eu passei, evangélica, e também vou falar da Umbanda. Tá pensando o quê, rapaz? Tem que falar tudo. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus. Bom, esse vídeo é um vídeo inédito, né? Eu já falei em diversos vídeos. Eu acho que a maioria das pessoas que me acompanham aqui sabem que eu vim da igreja evangélica, eu tô na Umbanda hoje. E eu não tive problema de fato, assim, com alguma coisa da igreja, decepção grave, não foi nada disso. E eu acho que não tem problema nenhum de eu revelar quais as denominações que eu passei. Eu não fui só da CCB, a CCB foi a última doutrina que eu conheci. Mas antes de chegar nela, eu tenho todo um trajeto, né, que eu passei e eu vou revelar para vocês aqui. A primeira igreja que eu visitei foi a igreja Nova Vida, quando eu tinha 7 anos de idade. Igreja evangélica cristã de Nova Vida, eu acho que é isso. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu morava aqui justamente onde eu estou, nesse mesmo apartamento. E eu falava muito com a minha mãe, eu preciso ir lá naquela igreja, porque as crianças que vão lá, aqui da onde eu moro, dizem que lá tem muito brinquedo, né, na escolinha dominical. E eu não tinha os brinquedos que tinham lá. E aí eu insistia muito com a minha mãe, me leva lá, já que a gente não tem dinheiro pra comprar tal brinquedo, vamos lá, porque aí pelo menos eu vou brincar e tal. A intenção era brincar, gente. E aí minha mãe me levou, insisti tanto que a minha mãe me levou. E acabou que minha mãe ficou na igreja, ela é da mesma denominação até hoje, inclusive grande parte da minha família, por parte de pai, é de lá, minha mãe mas a família da minha mãe é de outra denominação. Então, quando eu era criancinha, eu fui para essa igreja, minha mãe ficou e ali eu fui educada, conheci a parte mesmo, né, o básico de tudo, aquela coisa de frequentar a escolinha dominical, de aprender as historinhas bíblicas, de fazer teatro, até viagens a gente fazia encontros de retiro, porque eu fui até a minha adolescência nessa igreja frequentando. Só que eu frequentava, gente, meio que porque eu tinha que frequentar, mas eu não tinha aquela noção do que era de fato o evangelho, ou de como e por que eu cheguei aqui. É porque a minha mãe, né, conheceu, gostou, eu brinquei bastante, mas ali foi o caminho que eu precisava ser criada, digamos assim, né? Mas eu não amava, vou ser sincera com vocês, eu não gostava, porque com os 12, 13 anos eu queria viver minha vida, queria ir pra discoteca, matinê, na minha época tinha matinê, e não podia, que era coisa do diabo, doce de São Cosme e Damião, que era meu sonho comer um doce de São Cosme e Damião. Então eu tinha muito essa restrição do que não podia, sabe? E eu ficava, poxa, todas as crianças comem doce de São Cosme e Damião, eu não posso comer. E aí minha mãe comprava doce pra gente comer fora desse ritual, que é essa festividade, né, que envolve também outras religiões, que não é só o catolicismo, mas tem também outras religiões, inclusive a Umbanda, né, que entrega doce para Ibejada, em homenagem à Ibejada. Esses doces não são consagrados, tá, gente? Já vou colocando aqui que hoje, como umbandista, não existe um trabalho feito para esses doces, para entregar para as pessoas e essas pessoas ficarem doentes ou ter uma maldição. Não existe isso. Isso daí é mito
não acontece, é um doce comprado normalmente e a gente agradece de alguma forma ao povo da Ibejada, às crianças que trabalham, os espíritos infantis que trabalham na Umbanda. De alguma forma a gente faz isso como agradecimento ou até como uma promessa, digamos assim, né? Tem pessoas da católica que faz promessa para trazer felicidade para as crianças que de fato não têm condições, às vezes, de comprar doce, enfim, é uma coisa muito bacana. Não tem nada disso de consagrar, de fazer de ritual para entregar para as pessoas, não, tá? Então eu queria muito comer esses doces, não entendia, não via muita lógica nisso, mas eu respeitava. Só que eu dei um tempinho, né, saí quando eu era meio que rebelde, eu ia pros retiros, não gostava muito, ficava me questionando por que eu tô aqui, queria estar no carnaval, mas eu ia. Quando eu cheguei à maioridade, um pouquinho antes, eu comecei a querer entender de fato a Bíblia. E aí, como eu falei que eu vou falar os prós e os contras, né? A Igreja de Nova Vida é uma igreja que tem muito essa questão da união familiar, tem uma questão muito de tradição familiar, tem que todo mundo, papai, mamãe, tio, tem que todo mundo, tem que... É muito tradição, tanto é que as pessoas daquela época ainda são da mesma doutrina, estão tudo ali, né, frequentando. Só que eu não via a questão muito do ensino bíblico, eu achava muito beabá, né? Tudo que é ensinado ali é muito mamão com açúcar, ainda vejo assim, né? Então, eu achava muito raso a palavra. Então, quando eu atingi a maioridade, eu comecei a ter necessidade de entender mais a Bíblia, de ter experiências mais profundas. Eu fui para a segunda igreja, que é a igreja Cristo Vive, do apóstolo Miguel Ângelo, que fica no Rio de Janeiro, no bairro do Campinho, uma igreja muito grande. Tem outras igrejas pequenas, mas ali é a matriz, a mais conhecida, enfim. Ali eu aprendi muito da palavra, entendi muito, eu sabia a Bíblia assim de cor e salteado, gente. Eu falava o versículo, eu sabia. Ali realmente é uma escola de aprendizado bíblico, né? Mas tem muito preconceito de outras igrejas com essa doutrina, porque prega predestinação, enfim. Mas tem todas as justificativas dentro da Bíblia. Então me deu uma base muito grande essa segunda igreja bíblica, porém, como é uma igreja muito grande, né? E tem o poder da família, que só a família ali, né, age, enfim, tem o poder de pregação. Eu não gostava do glamour, da vaidade que tinha dentro da igreja, né, tocar trombeta pro apóstolo chegar. Eu me sentia desconfortável com esse glamour todo, né, eu tinha que ir muito arrumada. Era festa, tipo festa de 15 anos para ir para um culto. Gente faz penteado, roupas muito, muito chique. Eu não gostava disso, tá? E já um ponto que a Umbanda, eu me identifico muito hoje, que é a questão do pé no chão, descalço, né? A gente usa a chinela havaiana para fazer as coisas do lado de fora, mas a Umbanda pé no chão. Mais uma coisa que eu me identifiquei e ali eu já me senti incomodada com esse glamour todo, enfim. E aí eu comecei a ter necessidade. Já falei o prós e contra dessa igreja, né? Tem a palavra, mas tinha vaidade, né? Muita vaidade, enfim, quadros do líder da igreja, e eu me sentia desconfortável. A terceira igreja que eu fui foi a igreja Luz às Nações, que é uma igreja que eu não sei por onde anda, tem muito tempo que eu fui dela. Foi ali que eu comecei a trabalhar de fato, né? O que eu aprendi numa igreja grande que não tinha muita liberdade de trabalho ou de ajudar, tinha que passar até para entrevista, né, na segunda igreja, para você ajudar com crianças na escolinha, enfim, era mais difícil, né, burocrático. Então a terceira igreja que eu fui foi a Luz às Nações, o Felipe Murdock, que é a pastora, junto com a pastora René Murdock. A pastora René Murdock é aquela que tomou uma barra de ferro na cabeça no Rio de Janeiro, passou em todos os jornais, que estava caminhando na orla e um morador de rua pegou uma barra de ferro, atachou na cabeça dela, ela teve traumatismo craniano, teve que fazer uma cirurgia, remoção, acho que do cérebro, alguma coisa assim bem intensa, gente, que não era para ela sobreviver, não tinha como ela sobreviver. Ela voltou, né, ela recuperou, voltou muito mais bonita, muito mais feliz, muito mais... Então aquilo ali de fato foi um milagre. Foi uma igreja que eu trabalhei, foi uma igreja que eu fui secretária do pastor, foi um dos meus primeiros empregos, que, enfim,
Era tudo muito no começo. Hoje eles estão muito maiores, né? Eu não sei se eles estão em Niterói, não sei muito bem. Mas a minha intenção na segunda igreja era trabalhar, né? Colocar em prática aquilo que eu aprendi. Aprendi bastante, mas aí o prós e os contras, né? É uma igreja americana que veio bem no comecinho com uma pegada assim americana. Então eu não me sentia confortável daquela coisa de vamos implantar a cultura americana no Brasil, sabe? Teve uma época que a gente foi até proibido de dar beijinho no rosto, que era só aperto de mão. Porque na cultura deles, eles não dão beijinho no rosto, só aperta a mão. Então aí foi implantado na igreja que não poderia dar beijinho no rosto. Eu falava, gente, aqui é o Brasil. Se a pessoa veio de lá pra cá implantar uma igreja no nosso país, tem que respeitar a nossa cultura. Então sempre foi assim, gente, bem... Eu gosto de questionar coisas, né? Então não tá certo, não é legal. Começou a me incomodar, enfim. Mas eu saí dessa igreja e fui para uma igreja que eu precisava colocar em prática coisas mais amplas, digamos assim. Eu sentia falta de alguma coisa que ainda me faltava, sabe? Eu não sabia explicar o que faltava. Então era uma igreja pequena que eu pude praticar, fazer muita caridade. A gente fazia caridade muito na parte social, que eu não gostava dessa implantação da cultura americana dentro do nosso país. Aí eu já não concordava muito não. Aí eu decidi ir para uma igreja que eu pudesse ter uma expansão, né, de prática no trabalho do evangelho, enfim. Aí eu conheci a Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra é uma igreja muito grande aqui no Rio de Janeiro, acho que ela tem muitas outras igrejas em outros estados também, a sede fica em Brasília. A Sara Nossa Terra foi a igreja que eu fiquei mais tempo, acho que em torno de 10 anos. Fui e voltei, fui morar no exterior, ainda me considerava membro da igreja, fazia células na Holanda, né, onde eu morei. Também morei na Holanda, que agora recentemente eu quase morei na Holanda, mas eu já tinha morado antes, tá, gente? Então eu fazia células, ainda tinha aquela questão daquela raiz da igreja em célula. E ao mesmo tempo que eu gostava, eu não gostava, né? Faltava também alguma coisa. Ali tem muito uma pegada de um trabalho psicológico com o espiritual, né? Então trabalha-se muito origem familiar, árvore genealógica, não, como é que é? Ai, gente, também tem lá no terreiro. Enfim. Mistura-se muito, né? E é bacana, ajuda bastante. Eu participei também do Encontro com Deus, que é tipo um retiro que você fica um final de semana lá e você tem de fato experiências espirituais. Não pode se contar o que passa lá, né? Porque para chamar outras pessoas, enfim, né? Para as pessoas terem curiosidade de ir também. E, enfim, é o que tem também dentro da nossa religião de matriz africana, que é o recolhimento, né? Nada mais é do que o recolhimento, de você passar um tempo recolhido, né? Na Umbanda a gente fica tem alguns lugares que são 3, outros 7, enfim, vários dias, que é justamente que passava nessa igreja, que é a questão do recolhimento, né? O encontro com Deus, para você ter uma conexão com o espiritual, não pode conversar, você se conecta, enfim, tem experiências. Não muda nada, né? Nessa questão aí, só muda o título, a forma de falar, enfim. E aí o que acontece? É uma igreja bacana, eu acho que é uma igreja que chama muito jovem, porque tem essa pegada assim mais moderna, né? Muita bateria, muita festa, muito... E ao mesmo tempo, como eu falei, né? Faltava alguma coisa, eu não sabia explicar. E nesse período, né, que eu fui pra Europa, eu voltei pra igreja, 10 anos no total todo, né? No total de tudo aí. Eu casei. E meu casamento já não era pra eu ter casado, né, gente? Então, por essa origem cristã, eu tinha que casar pra não viver em pecado, mas a pessoa que eu me relacionava era uma pessoa que não era pra casar, era um relacionamento que era só pra curtir, sabe? Mas como não podia ficar em pecado, você tinha que casar. Casei, e aí fiquei buscando em Deus uma mudança, uma transformação, que não existe essa mudança, transformação. Cada um tem uma característica, uma personalidade, a gente tem que respeitar. Fulano é assim, outro tem tendência assim, assado, e a gente tem que amar as pessoas do jeito que elas são, né? E eu ficava aquela oração de ter que melhorar, mudar a pessoa, e me frustrou muito, né? Frustrou muito meu casamento, a gente fazia encontros de casais, tudo que vocês imaginarem. E eu não me sentia confortável porque todo mundo era feliz. A gente fazia, até hoje, né? A gente é amigo hoje.
E ele fala, nossa, a gente ia para aquelas palestras lá, todo mundo era feliz, todo mundo tinha um resultado assim, e a gente na merda ainda, né? Então não ajudou, só prejudicou ainda mais. E eu ainda tenho contato, né, com algumas pessoas evangélicas, hoje na Umbanda, que buscam o baralho cigano e falam que passaram por experiências assim. Antes de eu contar a minha história, as pessoas já falam, eu fui da igreja, o meu relacionamento não era bacana, frequentamos assim, assim, assado, e mesma história do que a minha. Então é uma pegada que não funciona, né? Você pegar pessoas que estão com problema, precisando melhorar e contar vantagem, né? Subir no púlpito e falar, porque nós somos assim, 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 assado, porque melhorou, hoje ele é um anjo perfeito, não existe. Essa família Margarina não existe, todos têm defeito. Então, a questão, gente, é que essa transformação, pra mim, eu tinha uma certa dúvida. Hoje eu tenho a certeza, né? Tenho a resposta. Não existe essa transformação. A pessoa ela pode ficar numa coleira, né? Você pode ver um cara mulherengo, safado, que hoje está lá servindo a Deus, né? Ele precisa estar lá todos os dias no culto, trabalhando, né? Orando, intercedendo, mas qualquer brecha ele pode fazer a merda de novo, porque tá no sangue dele, é a origem dele, a raiz dele, enfim. Então, assim, ajudou e acabou que me cansou a questão da terapia, de muito unir o espiritual com a psicologia. Eu acho que feridas, essa é a minha opinião, tá, gente? Algum psicólogo pode assistir isso e falar que eu tô falando besteira, mas eu acho que mexer em feridas do passado, ficar catucando, sabe? Começou a me incomodar, eu acho que isso não funciona também. De vamos perdoar, aquele sistema, né, que eu vivo falando aqui com vocês, o sistema de que vamos mexer na ferida para liberar o perdão, você tem que perdoar sempre, o tempo todo, coisas que você nem sabe mais, lembra, puxa lá do... Liberar o perdão, mexe na ferida, mas depois não fecha, né, sua ferida. Então fica com essa ferida aberta, catuca a ferida para te prender nesse sistema que para mim foi um incômodo. Eu via pessoas também sendo mexidas e não são curadas de fato desse jeito, né, como promete. E aí campanhas começou a me fazer mal, tá? Dentro desse tempo, né, que eu ia nessas igrejas todas, até a parte dessa, né, da Sara Nossa Terra, eu sempre gostei de frequentar monte, por isso que eu falei no outro vídeo sobre orar no monte, né, energia de Xangô, de justiça. E eu ia muito com as igrejas pentecostais, né, que tem mais aquela questão de revelação, de movimento do Espírito Santo, que são igrejas que eu gostava muito. Ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu gostava, porque eu tinha mediunidade, gente. Eu tinha a mediunidade, mas eu tinha medo de sei lá, sabe, de ser coisa da minha cabeça. E hoje na Umbanda eu tenho uma resposta para isso. Sou cuidada, de fato, em relação à mediunidade, entendo muito mais. Me respondeu no quesito desses movimentos do Espírito Santo. Então o monte já é um passo para Umbanda, né? O movimento do Espírito Santo um passo para Umbanda. Então essa penúltima igreja que me faltou algo. Então tinha muito aquela questão também do glamourzinho, né? Eu sou muito simples, não parece, gente? Tem gente que olha e tá metida. Não, gente, eu sou uma pessoa simples, eu gosto de ficar descalço, eu gosto de andar de chinelo. Tô sem maquiagem, tô aqui com a cara oleosa de suor, não botei nada pra falar com vocês, sabe? Meu cabelo tá sujo. E eu acho que a gente se relaciona assim, sabe? Mais no dia a dia. Essa coisa blogueirinha, não curto muito. E essa igreja era mais ou menos assim, né? Essa blogueirinha com a realidade. Então, assim, minha vida é perfeita, todo mundo é lindo, maravilhoso, todo mundo é playboy. Complicado, não me sentia de fato parte. Eu sempre falava, né? Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu falava muito para as pessoas que conviviam comigo naquela época. E a última igreja, né, que eu conheci foi a CCB, a Congregação Cristã no Brasil, que é uma igreja que ela me chamou muito a atenção pela forma diferente de todas essas igrejas que eu passei. O que eu não revelei de todas essas, né? Foi que me incomodava a questão do dízimos e ofertas, campanhas, dinheiro. Você doa dinheiro, você dá, você tem que participar para você prosperar, para você ser abençoada. E o pastor troca de carro e você continua andando de ônibus e aquela complicação toda na nossa vida.
e se você não for, se você não puder doar, você está em desobediência. Então é uma pressão financeira muito grande, que aquilo ali me incomodava demais. Metas e metas e metas. Eu fui líder de células e eu sei como é ensinado por trás dos bastidores, né, de metas, de não focar em quem não quer multiplicar, exatamente como é a pirâmide, né, Mary Kay, marketing multinível, né, exatamente que funciona assim. Não tô falando mal, gente, porque foi bom na época que eu precisei, tá? E aí, eu já tava meio que de saco cheio de tudo isso, dessa empresa, dessa questão de marketing multinível, de crescimento, de pirâmide. Eu tava meio que desiludida e conheci a Congregação Cristã no Brasil, que foi a última igreja que eu conheci e, de fato, fez uma diferença muito grande, que ela não é empresa. É uma igreja que, de fato, não leva a igreja como um comércio. Aliás, é proibido pedir dinheiro no púlpito. Se você quiser doar, você pega o seu envelope, você leva lá, coloca o que sentir no coração, não pode botar nome, ninguém tem que saber de nada. E é a igreja mais próspera que eu conheço nesse período todo, né, de mais de 30 anos dentro da igreja cristã e evangélica, que eu conheci a congregação. Ela tem todos os lugares, todos os bairros, em todo lugar do mundo e em vários países também. Tem alguns países. E é uma igreja que não pede dinheiro e é próspera. Então, tá aí o segredo, né, de você ser próspera, você doar de coração, não pedir, não ter esse olho grande de prosperidade, de metas, e cresce quando é de Deus, né? Então, é uma igreja séria, que eu me senti muito feliz quando eu frequentava, sentava lá, botava meu véuzinho, ninguém me incomodava, não tinha relacionamento com ninguém, porque é uma igreja também que não pede relacionamento. As outras igrejas pediam muito relacionamento com pessoas, de estar presente, de fazer amizade, estar em grupos. Ali não tem isso. E tá ali que começou, de fato, o meu interesse pela mediunidade, porque a palavra lá não é estudada, é revelada. E são palavras que vêm ao fundo do coração, fala com você, fala comigo, fala com todo mundo ao mesmo tempo, de forma diferente. Então, o fato da palavra não ser estudada e ser revelada é espiritual, tá? Só que, pra mim, tinha muito mais do que só a questão do Espírito Santo falar com você, de revelar. Pra mim, tinha muito mais. Gente, só pra completar aqui que ficou faltando, né? Eu falei a parte positiva da congregação, que é a CCB, mas também tem a parte negativa, que é a religiosidade, tá? A religião é como você acredita sobre aquela religião, e a religiosidade é como você lida com a religião, tá? Então, isso gera bastante fanatismo. Me assustei muito quando eu falei um pouco da CCB aqui no canal, na época. Enfim, e é uma igreja um tanto machista, né? Que diminui bastante as mulheres. A mulher sempre abaixo do homem. Tem aquela questão da mulher não poder se arrumar, vaidade, que é pecado. E essa parte não é muito legal, nada legal. E eu precisava entender, sabe? Esses movimentos do Espírito Santo, dessa revelação, né? Que não tem nada de diferente. Eu jogo um baralho cigano, eu jogo, né, para minhas seguidoras que entram em contato comigo. Agora eu tenho um WhatsApp administrativo para quem quiser. Vou até deixar aqui na tela, né? Podem entrar em contato para fazer perguntas, como funciona o baralho cigano. E o baralho cigano nada mais é do que uma revelação de algumas coisas que você está vivendo. Não é uma adivinhação daquilo que vai acontecer, porque você tem livre-arbítrio. Aquilo ali é uma energia propícia a acontecer, é uma ajuda, é um conselho. Hoje eu tô descobrindo, na minha religião de Umbanda, as minhas mediunidades e praticando. Então, todas essas igrejas que eu passei foram uns degrauzinhos para eu chegar onde eu tô, sabe? Hoje eu faço parte da Umbanda, né, que é a religião que eu sou hoje, para finalizar esse vídeo, que é a somatória de tudo isso que eu passei. Tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu tinha dúvida, hoje eu tenho respostas na Umbanda, hoje eu sou feliz em praticar a Umbanda, em prestar caridade dentro da religião de Umbanda. Todas essas mediunidades que eu tinha medo de acontecer, né? Apesar de eu ter sido batizada no Espírito Santo, falar em línguas, dançar no Espírito Santo, revelação em sonhos, enfim, diversas outras coisas. Passei pelo batismo tanto da congregação quanto das outras igrejas, de uma igreja só, né, da outra, de uma delas.
eram coisas picotadas que não tinham uma explicação que completasse, sabe? Faltava muita coisa. E aí a Umbanda entrou na minha vida hoje. Sou muito feliz porque eu tenho respostas de tudo isso que eu passei, que ainda faltavam coisas. E o contra, né? Eu falei os prós e os contras de cada religião, cada doutrina que eu passei. A Umbanda é uma religião linda, muito maravilhosa. Eu sou completamente apaixonada há mais de 3 anos que eu tô vivenciando diariamente a Umbanda, aqui no YouTube, compartilhando com vocês a minha trajetória. Quem tá acompanhando desde o comecinho sabe que mudou muito a minha vida e tem me ajudado a mudar a vida de pessoas também, né? Então eu tenho sido um canal para a espiritualidade, para auxiliar pessoas e aqui também prestando a caridade no YouTube. Então o contra, né, a coisa ruim, digamos assim, né, da Umbanda, é uma religião também que eu vejo essa questão da vaidade, como eu falei da segunda igreja, né, mas não assim nessa questão de glamour, o ego, digamos assim, né, o ego na questão de incorporação, de entidade, de quem tem cargo, de quem tá acima, de quem tá abaixo. Graças a Deus eu tô num terreiro que eu não vejo isso, tá? Eu pelo menos eu tô ali já tem alguns meses, né? Não tem nem 1 ano, vai completar 1 ano ainda. Eu me relaciono com pessoas normais, digamos assim. Não vejo nada além do, oh meu Deus, que coisa grave. Não, nada disso. Mas outros terreiros que eu visitei, um que eu fiz parte antes desse, né, que eu conheci a Umbanda, tem muita questão do ego, de não querer perder, de querer a entidade do outro é mais forte do outro, e o próprio médium acaba se confundindo em relação a essas questões, tá? E aí fica um conselho, né, gente, pro final desse vídeo. Para você ser um bom médium, você ter uma boa relação com as suas entidades, praticar Umbanda sem vaidade, sem ego, você precisa ser um ser humano tratado, cuidado. Aí volto a dizer que lá na igreja que eu passei, na parte de psicologia, que envolvia muito a religião com a psicologia, ali eu sentia que mexia com feridas, mas não curava feridas, sabe? Mexe muito com o chakra sentimental a igreja evangélica, né? E ela não... Por isso que tem a necessidade de você estar muito ali, porque mexe só com o sentimental e de fato não mexe com o espiritual. Mas aí é um papo muito mais profundo que a gente precisa conversar. Então fica muito no superficial e por isso tem essa necessidade de você estar sempre ali, de todos os cultos, não pode faltar, tem que ir, não pode faltar. E se você faltar, você já se sente fraco, porque mexe só com esse chakra, tá? Então, mexe com a ferida, mas não cura a ferida. Hoje, você estando bem resolvido na religião que você está, você precisa ser curado, tratado psicologicamente para você cuidar de outras vidas. Você só cuida de outras pessoas, você só vai passar a mensagem do seu guia, porque o guia espiritual, ele trabalha com seu arquivo mental, se você estiver bem com você mesma. Esqueçam essa coisa, eu já ouvi, hoje mesmo eu ouvi isso, você precisa colocar branco. Uma pessoa ouviu isso e veio passar para mim. Você precisa colocar o branco porque você tá toda errada, a sua vida tá toda errada, você tá com vários problemas psiquiátricos mesmo, né, graves, porque você não tá botando branco. Gente, a pessoa mal resolvida, ferrada, toda cheia de problema, como que ela vai botar branco e ajudar outra pessoa? Não existe isso, a pessoa precisa se cuidar primeiro para ela cuidar de outras pessoas. Então, um médium bem resolvido, bem esclarecido, ele não vai querer ser melhor do que ninguém, ele vai entender a questão da reforma íntima, que é importante para você ser um bom médium, enfim. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu falei demais. Eu acho que mais um vídeo longo aqui no canal, mas eu queria desabafar isso com vocês. A intenção não foi falar mal de nenhuma denominação que eu passei. Foram degraus que eu precisei passar para estar hoje numa Umbanda cristã, tá? Não é à toa que eu tô dentro de um terreiro de Umbanda cristão, onde prega a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Prega o evangelho, né? Lá é o evangelho segundo o espiritismo, mas lá é muito falado de Jesus Cristo, a importância de Jesus, as entidades também falam de Jesus, e eu me sinto muito feliz e confortável hoje, que parece que foi ontem que eu entrei na Umbanda. Eu nunca tive uma felicidade plena por tanto tempo, né, dentro de uma religião. Então a Umbanda, ela me preencheu desde o primeiro momento que eu conheci, e eu sei que eu sou umbandista e eu vim nessa terra com uma missão, que é falar da Umbanda, é viver a Umbanda e ajudar pessoas através da Umbanda. Axé, até o próximo vídeo. O próximo vídeo é Papo Aleatório número 3. Fui!
Tchau.